que o diabo amassou com esse sol quente na moringa, na careca. Apesar que nós não somos carecas, mas a tendência é essa se a gente não se cuidar. E já chegando a uma certa idade, né, ele com a barra bona dele, eu com a minha barra bicha, a coisa fica feia. Haroldo Almeida, deu uma batidinha no microfone para saber Deixa eu ver. Aí. Ah, tá certo, né? Eu acho que eu já estou aprendendo, né? Você já tá vendo que eu já liguei o microfone antes de começar aqui no ar. Você já tá no grau, já tá um bom radialista. Eita, nossa, que honra. Até mesmo com um professor desse, né? Quero agradecer novamente, Edson, o espaço. Obrigado. E, assim, aos ouvintes que estão aí sintonizados na Delmira M e escutando o Super Show da tarde. Estamos agora aqui com o quadro Meio Ambiente em Destaque. É uma satisfação muito grande estar aqui toda segunda-feira conversando com vocês e a gente trocando esse bate-papo, né? Isso é muito bom. Rio São Francisco, o nosso rio em destaque. É verdade. Perfeito, perfeito a chamada, né? E assim, e a gente vem hoje falar do Monumento Natural do Rio São Francisco. Por quê? É uma unidade de conservação que que foi criado isso em 2010, foi criado para defender o nosso Rio São Francisco. Então, a gente vai durante esse quadro aqui a gente vai explicar o que é o Monumento Natural do São Francisco, o MONA, né? O pessoal apelida, abrevia um pouco, né? E quais são os benefícios para a população, sabe, Edson? Que muita gente, quase ninguém sabe que existe essa unidade de conservação aqui em Delmiro Gouveia, no Alto Sertão aqui de Alagoas. Eu sinceramente não sabia também. Perfeito, Edson. E assim, Edson, só começando, né, a gente introduzindo no tema, a unidade de conservação ela é consideravelmente grande, né? Ela tem mais de 26 mil hectares, quase 27 mil hectares. Agora não é só aqui em Delmiro, né? Aí tem um pouquinho do município de Paulo Afonso, tem um pouco do município de Canidé, Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Por sinal, Delmiro Gouveia e Canidé São Francisco são os municípios que têm mais área inserida no Monumento Natural do Rio São Francisco. Por sinal, antes, e existe o Conselho Consultivo, sabe, Edson? E só frisar aqui a população, vou fazer essa chamada umas 2 vezes, que amanhã, aqui no Auditório das Rádios Delmiro, vai ter a reunião do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Rio São Francisco. Então, toda a sociedade está convidada a participar amanhã, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Auditório da Rádio Delmiro, aqui em Delmiro Gouveia, bem aqui, né, no centro da cidade, a partir das 9 horas, vai ter essa reunião do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Rio São Francisco, quando você vai se inteirar, né, do principal órgão de defesa do Rio São Francisco aqui na nossa região, certo? E assim, Edson, o objetivo foi claro, de conservar o bioma caatinga, né, assim, atendendo até a demanda do ecoturismo que temos aqui na região, que por sinal tem um potencial muito forte, certo? Também, além dessa demanda do ecoturismo, mas também essa unidade integra as unidades de conservação de uso sustentável. Então, pode ter atividade agrícola, pode ter atividade de pecuária, pode ter atividade econômica na unidade de conservação, desde que tenha o seu uso sustentável garantido, desde que seja desenvolvido de forma sustentável. Outra questão também é a permissão dessa unidade de conservação de moradores, né, estarem nessa unidade, que geralmente quando tem unidade de conservação não tem nada, mas já essa aqui é uma unidade de uso sustentável, né? Então isso aí é um diferencial, né? Que também ela tem uma metodologia chamada plano de manejo, né, que está sendo aprovada e está em um processo um pouco difícil, né? É bom a gente frisar que o plano de manejo é a principal ferramenta de gestão dessa unidade e ainda não foi aprovado, mas creio que isso aí em breve a gente vai sanar esse problema, certo? Então, o plano, né, o monumento, a unidade de conservação, ela é representativa do bioma caatinga e está dentro do Rio São Francisco. Então, quando você estiver aqui em Delmiro Gouveia, for lá para o Rio São Francisco, tiver as margens, pode ter certeza, você está em uma unidade de conservação. Você está na unidade de conservação,
você está no Monumento Natural do Rio São Francisco, então isso é importante. Eu até converso, sabe, Edson, com algumas pessoas que... Por que tem a unidade de conservação? Para que serve? Aí, muitas vezes a gente está lá no Rio São Francisco, estamos na margem do rio, estamos nos deleitando, né, com aquela maravilha da natureza. Então, a gente tá fazendo isso, está preservado ainda por causa dessa unidade de conservação. Porque se não fosse por essa unidade de conservação, teria sido desmatado. A gente vê, viu, Edson, que Delmiro Gouveia desmatou foi um dos municípios que mais desmataram nos últimos anos. Agora, na unidade de conservação, esse desmatamento é bem reduzido, é quase zero. Existe um princípiozinho de floresta aqui, mas são florestas diferenciadas, porque a floresta tem aquelas plantas nativas e tal, aqui no açude, aqui na Pedra Velha. Porque nos outros setores aqui de Delmiro Gouveia não vejo uma árvore alta. Edson, além do nosso bioma caatinga ter uma predominância de espécies arbustivas e não tão altas, assim, as espécies que nós temos, pronto, vamos colocar uma caraibeira, né, um angico, braúna, mourão de braúna. Isso aí é uma das... ela é muito perseguida até aqui por nós mesmos, por nós moradores, que a gente tem a utilização, né, dessa árvore, mas a gente sempre utiliza de forma predatória, tá entendendo, Edson? Então, assim, mesmo o pouco que a gente tem aqui mesmo na região, que é principalmente fora da unidade de conservação, não tem quase nada, o que tem é muito pouco e o que tem está ameaçado realmente de ser devastado, né? Como a gente até falou no outro programa aqui. Então, o bioma caatinga, ele tem essa característica? Tem. Ele tem árvores grandes? Tem, mas é muito pouco. Então, por ter essa árvore tão pouca, a gente tem que fazer o quê? Tem que preservar, né? A gente tem o quê? Temos uma caraibeira, a gente tem barriguda. Nossa, eu sou apaixonado pela barriguda. Eu já disse aqui, eu acho que eu vou falar 1000 vezes que sou apaixonado pela árvore barriguda, que é uma árvore nativa da nossa região. Então, tudo isso está lá dentro da unidade de conservação. A unidade de conservação é feita para garantir isso, para garantir que os animais, Edson e ouvintes, possam existir, o meio ambiente, o ecossistema possa se desenvolver lá, entendeu? Então, essa unidade ela representa o bioma caatinga, representa praticamente as margens do Rio São Francisco, né? E assim, ela é para preservar esse conjunto de recursos naturais que temos aqui. A gente tem recursos tanto naturais como históricos, né? A gente vê aqui inscrições rupestres aqui na região. A gente vê que aqui tem um encanto, né? Quem é que não vem aqui para a região aqui de Delmiro Gouveia, vai para o Rio São Francisco, vê os cânions e não se encanta? Então, a unidade de conservação, a ideia dela é realmente fazer com que isso seja preservado, tenha esse uso, mas de forma sustentável e responsável. Só ressaltando, né, a unidade de conservação foi criada no governo Lula. Isso aí foi um dos grandes méritos, né? Foi em 2009, eu disse aqui 2010 no começo, né, mas foi 5 de junho de 2009, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e foi feito por um decreto, certo? Eu estou com um decreto aqui, vou até abrir ele aqui. Esse decreto, ele dá todas as características dessa unidade de conservação e dá o seu possível uso, né? Isso é importante, né? Deixa eu só... Ela representa o bioma caatinga. O objetivo da unidade de conservação é preservar o ecossistema natural de grande relevância ecológica, beleza cênica e possibilidade de realização de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Então, Edson, quantas pessoas aqui da região não sabiam que nós temos uma unidade de conservação aqui em Delmiro Gouveia? Quantas pessoas daqui da nossa região ainda não fez uma visita
ao Rio São Francisco, né? Não visitou os cânions. Quantas pessoas daqui da nossa região não valorizam o bioma Caatinga, Edson? Então, o bioma Caatinga é único. Aí, assim, é uma coisa nossa. Aí é todo esse contexto, Edson, que essa unidade de conservação vem para trabalhar isso. Trabalhar uma educação ambiental, trabalhar uma recreação e contato com a natureza, até o popular, que a gente fala, um acampamento que a gente desenvolve, mas tudo sendo feito de forma sustentável, que garanta com que você pode ficar indo 10, 15, 20, 30 anos nessa mesma localidade e você vai ter lá esse mesmo benefício, né? Então, é uma unidade de conservação grande, né? A gente temos outra aqui perto, lá no Tingui, no município de Água Branca, né? Ali o Morro do Cronan e do Padre, que por sinal é muito lindo também. Aí a gente vê esse conjunto de beleza natural que a gente tem do nosso bioma, então vale-se a pena a gente cada vez mais preservar e garantir isso, sabe, Edson? Essa unidade de conservação ela é administrada pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né? O ICMBio está sediado lá em Paulo Afonso, né? E assim tem o chefe desse monumento natural do Rio São Francisco, que é o Emerson, né? Que é uma pessoa muito aberta ao diálogo, um cara que realmente abraçou essa causa, está aí, né, levando a defesa do monumento natural do Rio São Francisco como uma das prioridades, isso é importante, né? Como também todos os outros, né, membros do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E vale ressaltar assim, que existe um conselho consultivo, e esse conselho consultivo é formado por entidades da sociedade civil, do poder público, sociedade civil, poder público e usuários e pescadores. Aí esse conselho é formado por todo mundo de forma paritária. Todo mundo que usa a unidade de conservação, ela faz parte, tem uma representação nesse conselho. Agora também, Edson, se faz necessário participar. A gente vê aqui que acaba algumas reuniões do conselho não vai todas as representações. Então, fazer um pedido aqui, um chamamento para que por sinal a nossa rádio ela abrange os municípios de Almiro Gouveia, do Casado, Piranha, Paulo Afonso e Candidate de São Francisco. Então, se você representa alguma entidade no Conselho Consultivo do Monumento Natural do Rio São Francisco, venha amanhã aqui em Almiro Gouveia a partir das 9 horas, né? Aqui no auditório da rádio, nessa rádio aqui mesmo, na Rádio Delmiro. Vem aqui, faça localização, venha para cá participar dessa reunião e colocar a sua opinião. Porque, Edson, a gente precisa de ter uma unidade. Porque quando a gente sai daqui do Alto Sertão, vai para outros locais de discussão, principalmente fora aqui do estado, a nossa característica local de Caatinga, ela acaba sendo menosprezada. Para você ter ideia, Edson, é um dos únicos biomas, é o único bioma que é exclusivamente nosso, fato. Isso é fato. Mas é o bioma que não tem uma legislação de defesa. Veja só, Mata Atlântica tem uma lei de defesa, só que Mata Atlântica não é somente do Brasil. Tem outros países. Isso. E ela está em quase toda a faixa litorânea do Brasil. Outros biomas também têm uma lei de defesa. Agora, a Caatinga, que é um bioma exclusivamente nosso, o único bioma que é exclusivamente do Brasil, ele não tem uma legislação específica que cuida, que trata da defesa dele. Está tramitando, né, tem algumas propostas que estão tramitando, a gente está até analisando, né, sugerindo, mas até fazer um pedido, né, para os novos parlamentares que vão ocupar as cadeiras a partir de 2019, que colocar em prática, né, isso, né? E isso é uma das questões que a gente tem lutado muito. Pois bem, 12h53, Haroldo, esse assunto merece mais destaque, claro, mas você vai ter oportunidade para isso. E Rio São Francisco, amanhã você vai estar aí, não vai? Vai estar Com aí? certeza, vou estar aqui. Vou entender. Que hora vai ser amanhã? A partir das 9 horas, né? Vamos frisar novamente, a partir das 9 horas, amanhã, dia 13, vai ter a reunião do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Rio São Francisco.
Então, é o espaço colegiado, Edson, de você discutir defesa do Rio São Francisco ali. O espaço que ele está homologado, é reconhecido nacionalmente, né, que é um conselho federal, que é a unidade de conservação federal. Então, é o espaço de discussão mesmo. Não tem outro local para você discutir o São Francisco do que nesse conselho consultivo. Eu vou te entrevistar amanhã na Delmiro FM. Perfeito, a gente precisa disso. Só também pedir à população que a gente está nesse conselho consultivo, sabe, Edson, e tentando ter algumas ações de defesa do rio. A gente conseguimos o plano de saneamento aqui para Delmiro Gouveia, Piranhas e Paulo Afonso. Estamos desenvolvendo esse plano de saneamento com o dinheiro da agência Peixe Vivo. Veja que aí assim, foi um recurso que veio dessa agência. Conseguimos alocar esse recurso para desenvolvimento do plano de saneamento, porque tendo saneamento, com certeza o Rio São Francisco vai estar o quê? Vai ser preservado, vai ser protegido, vai ter uma qualidade melhor de recursos hídricos indo para lá. Então seus afluentes vão ser cuidados, vão ser trabalhados. Então isso é tudo isso. E como é que a gente conseguiu isso? Por causa do Conselho Consultivo, por causa desses movimentos e por causa dessa sociedade ativista pró o meio ambiente que está olhando para o Rio São Francisco e está querendo cuidar cada vez mais. Haroldo Almeida, meu querido, mais uma vez obrigado pelas dicas de meio ambiente, a tentar mobilizar a população para a melhoria do nosso bioma, que é a Caatinga, e claro, daqui para lá, a Caatinga está merecendo uma aguinha, não está um calor desgraçado. Mas aí assim, Edson, só para isso aí, a gente vai sofrer um pouco. Vai sofrer um pouco porque as perspectivas não estão tão favoráveis. Né? A gente está vendo aí que tá, assim, o clima, a gente até falou do clima um pouquinho semana passada. Né? Então, por isso, Edson, que cada vez mais a importância da unidade de conservação. Por quê? O que é que controla o clima? São as árvores. E aqui em Delmiro Gouveia, região, o bioma caatinga foi muito desmatado. Então, a gente precisa o quê? Precisa recuperar, precisa fazer alguma atividade que possa ainda mais garantir uma qualidade ambiental, né, e para a população, para todos nós, entendeu? É verdade. Bom, até segunda. Até segunda-feira, um abraço pessoal, valeu Edson, tchau. Haroldo Almeida conosco, já tem Fábio Campos, direito dos consumidores, para destacar muito babado aqui na Delmiro.